Porque o seu tratamento é baseado no seu exame físico e não no seu exame de imagem. Eu sou a Bárbara, fisioterapeuta da High Performance, e hoje eu vou te explicar por que nem sempre o exame de imagem é necessário e por que nós vamos te tratar de acordo com o que você apresenta fisicamente, as suas queixas, e não só ou não necessariamente com o que nós encontramos ou não no seu exame de imagem. Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha, você que está chegando através desse vídeo. Esse assunto é uma continuação do vídeo, quando o exame de imagem é necessário. Então, se você ainda não assistiu, volta lá, o link está aqui na descrição, para que depois você entenda melhor o que a gente está falando. É um complemento muito importante. Esses dois vídeos se conectam de uma maneira bem importante dentro desse assunto tão polêmico que é pedir ou não exame de imagem para o paciente. Como eu falei anteriormente, pode ser que você já tenha saído frustrado de um consultório médico porque ele não solicitou um exame de imagem e você julgou que esse profissional não te avaliou bem, quando isso não é verdade muitas vezes. Por quê? O exame físico, as queixas que o paciente apresenta pra gente, é o que vai direcionar tanto o diagnóstico, no caso médico, quanto o diagnóstico fisioterapêutico, que são as consequências daquela lesão ou daquela queixa principal, daquela alteração, daquela disfunção que trouxe o paciente até nós. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa importantíssima que nós precisamos lembrar é que todos nós, no decorrer do processo de envelhecimento, vamos sofrer alterações estruturais. Essas alterações estruturais são fisiológicas, portanto, elas são naturais e muitas vezes não podem ser consideradas como uma doença e nem sempre vão gerar sintomas. Dentro dessas alterações, nós temos osteoartrose, degeneração de tendão, desidratação e degeneração de disco da coluna, que pode gerar hérnia de disco, o famoso bico de papagaio, que são os teófitos que surgem nas vértebras, lesões degenerativas de menisco, degeneração de tendão, entre outras coisas. Então, se essas alterações são normais, a partir disso a gente já entende que todos nós teremos pelo menos uma ou mais de uma. Por que então 100% da população não apresenta queixa de dor e das mesmas dores com o decorrer do tempo? Porque, como nós já falamos em outros vídeos, lesão tecidual não significa dor e vice-versa. Dor não significa que você teve uma lesão tecidual. Um exemplo interessante aqui é quando você esbarra em um móvel e sente dor. Muitas vezes foi um esbarrão leve, doeu, você deu um estímulo doloroso para o seu corpo, mas não foi um estímulo que causou uma lesão estrutural na sua pele ou em outros tecidos. E a mesma coisa acontece com as outras estruturas do nosso corpo. Tanto esse processo natural do envelhecimento, quanto hábitos errados, sobrecarga, coisas às quais nós expomos o nosso corpo diariamente, vão avisando pra gente através da dor. A dor é um sinal de que estamos fazendo algo errado, de que algo não está funcionando bem no nosso corpo. E o nosso corpo vai recebendo, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Ficar 10 horas na frente desse computador sem levantar não tá bom. Não fazer nenhum exercício físico não tá bom. Não significa, quando eu vou procurar então um profissional, que eu já tenho uma lesão estrutural porque eu tô com dor. Quando o contrário, como eu disse, das nossas alterações naturais do envelhecimento, também é verdade. Não é porque eu fiz um exame de imagem e identifiquei uma artrose que necessariamente eu vou ter que ter dor. Muitas vezes ela é um achado, muitas vezes o paciente ele faz um exame para identificar uma outra coisa e vem, nossa, eu não sabia que eu tinha isso, mas eu não tenho queixa. O paciente às vezes vem com a queixa de uma coisa que não está relacionada com a lesão estrutural, com aquele achado. Ou quantas vezes o paciente passa por um tratamento conservador, tem uma lesão estrutural, como por exemplo uma hérnia de disco, ele é reabilitado, ele volta para todas as suas atividades, sem nenhuma queixa, sem nenhuma disfunção. A hérnia não desapareceu, ela continua lá. E não significa, porque ela continua lá, que esse paciente vai voltar a ter dor.
Então, quando o profissional, seja um médico ou fisioterapeuta, te avalia e não suspeita daquelas red flags que nós comentamos no primeiro vídeo, e nem de uma lesão tecidual, ou ele até pode suspeitar que tem, mas é uma alteração estrutural que não vai interferir no seu tratamento, muitas vezes ele não vai solicitar de cara um exame de imagem. E por quê? Porque o tratamento não vai mudar. Você pode estar se perguntando, mas não é melhor eu já saber o que eu tenho? De novo, lembra, independente do que mostra no seu exame físico, a não ser que seja uma fratura, que é necessária uma imobilização, uma lesão que mostre que você precisa de um tratamento cirúrgico imediato, o seu tratamento de escolha primeiramente vai ser conservador. Lesões parciais de manguito rotador, lesões degenerativas de menisco, hérnia de disco são situações onde o paciente ele vai direto para a fisioterapia, ele não vai direto para a cirurgia, então não vai fazer tanta diferença se eu tenho um exame de imagem para me mostrar aquela estrutura ou não. E aqui a gente também tem o grupo das pessoas que têm um exame com uma alteração muito grande, que se esperaria que tivesse algum sintoma decorrente e a pessoa não apresenta nada. Como eu falei, muitas vezes ela é um achado, a pessoa pode passar a vida inteira sem apresentar sintoma. E você pode falar, não é melhor eu saber que eu tenho? Não necessariamente, porque muitas vezes a gente acaba até ficando com medo, eu tenho artrose, agora eu não vou mais sentar no chão para brincar com os meus netos. Mas você não tinha dor para sentar no chão para brincar com os seus netos antes. Muitas vezes achar alguma coisa no exame, isso é uma outra crença que a gente precisa quebrar, achar essa alteração estrutural faz com que a gente fique com medo de fazer atividades que a gente nem tem dor, que antes a gente fazia sem problema nenhum. De novo, isso não significa que o profissional deve ser negligente com suas queixas. Para isso é feito sempre o exame físico e na suspeita de trauma, de lesão estrutural, aí sim ele te encaminha imediatamente para esse exame complementar para verificar e para fechar o diagnóstico. Como nós gostamos de falar para os nossos pacientes e para os nossos espectadores e seguidores, receber um diagnóstico de lesão, de alteração estrutural, não é um condicionamento, não é uma sentença de cirurgia ou de dor. Muito pelo contrário, assim como estar com dor não é uma sentença, não é uma certeza de que há uma lesão estrutural. Lembre-se sempre disso, sempre que possível procure profissionais especializados e da sua confiança para que eles te direcionem da melhor forma possível. Um profissional especializado, um paciente que segue as orientações e confiança no tratamento proposto para você é a chave de uma reabilitação bem-sucedida. Lembrando que o que eu estou falando aqui vale para as lesões ortopédicas e esportivas, que é a nossa área de atuação. Talvez para outras áreas isso seja diferente, você tenha que já sim sair com alguns exames para identificar possíveis doenças ou não. Isso serve então só para a nossa área de atuação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa um comentário, a gente responde todo mundo dentro do possível e também escolhe as perguntas mais relevantes para o quadro Pergunta do Seguidor. Muito obrigada e até o próximo vídeo.